Rodrigão, vamos começar com a tua análise aí do jogo de ontem, né? Flamengo Internacional, um primeiro tempo em que, sei lá, como os primeiros 30 minutos, avassaladores mais uma vez, né? Um Flamengo que sempre dá saudade, né? Mas depois, uma série de apontamentos aí que a gente pode fazer, principalmente também sobre a coletiva do Renato, né? Cara, a coletiva eu fico devendo, tá? A coletiva, mas o jogo eu consegui ver, chegar a tempo e pegar o jogo todo. Cara, o, o, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, tá? Principalmente os primeiros minutos. Eu vi um pouquinho daquele Flamengo insinuante do Jorge Jesus, né? O Flamengo consegue abrir o placar com uma bola. O Vitinho ontem destruiu, isso é bom, tá? Isso é bom. Chegando perto de uma final. Pode ser que a gente precise do Vitinho nessa final no segundo tempo. O Vitinho destruiu o jogo e a gente consegue abrir o placar com o gol do Gabigol. Depois, uma jogadaça. E eu, na hora que o Everton Ribeiro levantou aquela bola, eu falei, filha. Quando eu vi, tava passando o Andrés e o cara um golaço, entendeu? Mas eu vi coisas boas no Flamengo. Ontem não teve nenhum jogador que jogou mal, a não ser Isla de la Morte, né? O Isla de la Morte foi o único que jogou mal. Não achei o Diego ainda. O Diego a gente sempre tem que ponderar que ele tem um físico de um senhor de idade que sai de casa às 6 horas da manhã para comprar mortadela em Bom Sucesso e para na Praça das Nações para jogar baralho e um dos seus testículos vaza por cima do short. É sempre assim. A gente tem que ponderar. Esse é o Diego. Esse é o Diego Alves de atual, é esse, tá? Com alguma dificuldade para sair jogando, mas ainda assim acho ele melhor do que o Hugo com a bola nos pés. Rodrigo Caio e Davi Luiz também uma partida serena. Precisa ainda de um ajuste? Precisa, mas uma partida serena. Felipe Luiz também me preocupou um pouquinho, mas é compreensível o Felipe Luiz pedir para sair. A gente tem que ter o Felipe Luiz. Inclusive, eu entraria com o Felipe Luiz alguns minutinhos contra o Grêmio para ele pegar mais um pouquinho de ritmo e tal. Arão, Andréas, Everton Ribeiro, todos fizeram uma boa partida. O senhor Gabigol, e aí eu vou falar um pouquinho mais. O Flamengo não precisava passar por isso. Um bom jogo do Inter, tá? Um bom jogo no geral. Quem dera, eu me senti um pouquinho na Bundesliga, né? Os caras atacando, ataque, 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 ataque. Eu me senti um pouquinho na Bundesliga. Mas, vou ser bem sincero, duas coisas que me deixaram preocupados. Tá? Agora eu já falei dos elogios, duas coisas que me deixaram preocupados, pelo menos no coletivo. No individual, depois eu falo. A quantidade de gols que o Flamengo perde. O Flamengo não era para ter passado isso pelo Inter. Por mais que o Inter tenha feito uma boa partida e tudo mais, o Flamengo não era para ter passado isso. O Flamengo teve N chances de fazer o terceiro gol. Terceiro gol, irmão, é um banho de água fria no Internacional. O Internacional não teria tido toda essa volúpia para atacar se tivesse metido 3 gols. O senhor Gabigol perdeu um gol cara a cara. O senhor Gabigol fez muitas decisões erradas. Teve uma bola que era só de rolar para o Everton Ribeiro no meio, ele não fez, tá? Então, eu quero ver um Gabigol mais letal. A gente vai precisar disso. Eu quero ver um Gabigol mais letal e ontem eu não vi. E para mim, essa questão do... Cara, não precisa essa trocação. O Flamengo tem que ser mais sólido. Parecia o seguinte, todo ataque do Flamengo, lance de perigo. Todo ataque do Internacional, lance de perigo. Isso é bom de se ver? Quando o time não é teu. Até o fim do jogo no Sport TV, no programa lá da Sport TV, o PVC fez a seguinte análise. Se pegarmos todos os jogos hoje da Bundesliga ou cacete, da Premier League, e vermos o jogo do Flamengo Internacional, hoje, o melhor jogo do dia foi Flamengo Internacional. Ao mesmo tempo, no canal do Mauro César, por exemplo, Mauro César espinafrava o jogo dizendo uma desorganização absurda, um jogo de ataque contra defesa, um time do Flamengo que se custa 200 milhões e é muito caro, e é um investimento muito alto, não pode jogar desse jeito de uma maneira tão irresponsável, e um Internacional que se deseja ir para a Libertadores não pode ser tão displicente. Em que pé tende vocês mais para que lado vocês vão mais? Para o lado do PVC, como um grandiosíssimo jogo, e que foi um jogo que duas equipes que quiseram jogar bola, afinal, para vocês terem ideia, ao fim do jogo, se não me engano, foram 18 faltas somente. Posso estar enganado, tá? Eu não lembro agora do número certinho. Ou, por um lado do Mauro César, que fala assim, foi uma pelada.
para que lado vocês iriam? Rodrigão, começa contigo. Os dois estão certos. Os dois para você? Os dois, sabe por quê? Porque o PVC ele tem uma visão de quê? Ele não é torcedor, irmão. Cá entre nós, qualquer jogo igual Flamengo Internacional, eu ia achar do... Podia ser Lyon e Olympique de Marseille, podia ser Internazionale de Milão e Milan. Eu ia achar do caramba. Pô, quem gosta de ver jogo truncado? Jogo de marcação? Pô, o jogo foi trocação, irmão. Para qualquer pessoa que não torça para um dos dois times ou uma das duas seleções, que seja, poxa, é um jogo do caramba. O PVC tem essa visão. Legal. O Mauro César tem a visão do flamenguista, do rubro-negro. Ele tem a visão do cara que tá ali e tá na boca para jogar, mais ou menos, né? Do crítico do Flamengo. Então é o seguinte... Ele tem a visão do Cenismo Futebol Clube. Ele permanece com isso dentro ali do coração com toda a força. Eu acho também. Que assim, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Vai lá, completa aí, Bigode, depois eu falo. Não, eu também entendo. Era igual o Abel, era igual a questão do Abel. Eu também entendo isso. Só que é o seguinte, galera, é o que eu falei. Não é interessante o Flamengo jogar esse futebol que jogou contra o Internacional. Ontem não tinha o Yuri Alberto, que é o melhor finalizador deles. O Edenilson errou todas as finalizações. O Patrick também errou. O centroavante deles não era centroavante, era o Palácios, tá? O Tyson que foi o que acertou, deu sorte, a bola foi para fora, a outro Davi Luiz tirou. Mas vamos pegar o seguinte, vamos fazer essa trocação e vamos pegar um Gabigol que perdeu inúmeros gols, tá? Nesse jogo. O Arrascaeta que tá voltando, tal. E a gente pega uma noite iluminada de um Rony da vida, que a cada 3 chutes ele bota 2 na rede. Essa trocação vai ser legal? É o que eu falei. O jogo contra o Internacional no 4-0 foi esse estilo de jogo também. A diferença foi Yuri Alberto estava letal. Letal também com a falha do Diego Alves. No final das contas, junto os dois. Você tá entendendo? Não é interessante a nível de Libertadores jogar o jogo que o Flamengo jogou contra o Internacional. Então, se eu tiver que botar... Para mim, os dois estão corretos. Mas se eu tiver que ir para um lado, eu vou para o lado do Mauro César. Eu acho que é nem tanto ao céu e nem tanto à terra. O jogo de ontem foi um jogo bom. Teve sim a questão de trocação. Para quem não é torcedor de nenhuma das duas equipes, foi um jogo agradável de ver, um jogo maravilhoso, um jogo cheio de emoções. O Flamengo vai ter sim que se cuidar, né? Só que aí a gente tem que colocar algumas ponderações no jogo de ontem. O Flamengo faz os primeiros 25 minutos de forma fantástica, fazendo a marcação alta, jogando mais compacto, conseguindo, né, amassar a equipe do Internacional dentro da sua própria casa, sem que eles pudessem respirar, conquista 2 gols muito rápido e deveria ter feito o terceiro de pênalti, um pênalti descaradamente não marcado pelo árbitro da partida, que me deixou muito... Não apenas o fato do VAR não ter chamado e do árbitro não ter marcado, mas a cabacice da equipe do Flamengo. Porque o Flamengo tem que ter um capitão, e aí o Everton Ribeiro fez uma boa partida, na minha opinião, ontem, mas tem que ter um capitão que tenha pulso firme para chegar junto ao árbitro e não permitir que ele inicie a partida sem antes ter a consulta do VAR. E isso não acontece porque o Everton Ribeiro não tem esse perfil. O Everton Ribeiro não consegue nos entregar isso, essa coisa mais viril, essa cobrança mais enérgica junto ao árbitro. Então, isso é um ponto negativo da equipe do Flamengo, que tem jogadores cascudos. A gente tem o Felipe Luiz, que passou 500 milhões de anos na Europa. A gente tem o Davi Luiz, que é um outro monstro e que sabe como lidar com essas coisas. Não dá para que a gente deixe as coisas saírem tão baratos como saiu ontem para a equipe do Internacional. Uma vez dito isso, Perrotinha e Bigode, tende a gente entrar na linha de raciocínio do Mauro César, que tem sim um viés mais crítico, porque eu entendo que até hoje ele tem uma mágoa muito grande da queda do seu Rogério Ceni. Eu não via ele, em muitos momentos, tão crítico, né? Tão exigente quanto aos times que era colocado a campo pelo Rogério Ceni. Essa é uma leitura que eu tenho. Olha que eu admiro o Mauro César. Para mim, sim, hoje, continua sendo o melhor jornalista esportivo do Brasil. Tá? É um cara que eu admiro muito, muito. Discordo muitas das vezes do Mauro César, mas esse processo de discordância é natural. Faz parte de um país e de um processo democrático, né? Então, eu entro nessa linha de que tem que ser, a gente tem que ver por assim, muito mais próximo do centro ali, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque o Flamengo deixou a desejar. Financeiramente, eu acho que ele... Financeiramente, não. Depois do resultado, ele acaba tentando sentar em cima do resultado, de 2-0.
e baixou muito o nível, né, e a velocidade do jogo. Isso fez com que a equipe do Inter pudesse ter várias chances, pudesse crescer. Tivemos ali 2 ou 3 saídas do Andréas na frente da grande área ali, perigosas, que ele errou, que ele também não pode errar. E ele é um cara que faz muito bem esse trabalho, mas ontem ele acabou errando defensivamente e por alguns momentos a gente chegou a passar um certo sufoco, né? Então, Perrotinha, eu vou ser muito franco. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu sou de centro com relação aí esse embate, essa enquete que você levantou aí. Qual seria a escalação de vocês para terça-feira? Perceberam que a mídia está praticamente intimando a torcida do Palmeiras a fazer o mesmo que nós fizemos? Eu imagino. Agora, com relação à escalação, inclusive o Gustavo Henrique dando choque hoje, já passou a informação de que só o Diego Alves de titular em campo. Não sei se a opinião de Alan e Rodrigo corrobora com a do Renato Gaúcho com relação a isso e até sobre a pergunta do Ale Oliveira citado aí. Um grande abraço, obrigado pelo superchat. Não tenho dúvidas que vai ser dessa forma, rapidamente aqui respondendo, Perrotinha. E também faria isso, tá? Para mim, o Diego Alves tem que arrumar, tem que, o quanto antes, voltar a ter ritmo de partida. Ontem ele falha ali na saída de bola. Não que ele seja bom nisso, é um dos pontos fracos do Diego Alves, eu acho um absurdo. Ele não consegue socar a bola, é impressionante. Toda vez que ele tem que dar soco, ele só vai com a mão só, sempre de lado, tentando se proteger. E muitas das vezes ele erra, né? Eu acho que o sonho dele, quando era criança, era virar o Superman. E aí ele levantava a mãozinha e pulava. Eu acho que ele tem a expectativa ou a esperança de, numa dessa, ele consiga sair voando, porque é impressionante o goleiro não conseguir sair com as 2 mãos para socar uma bola. E ele erra a maioria das vezes. Então, eu também faria a mesma forma. Para mim, o meu time seria, tá, Perrota? O senhor Diego Alves, e aí eu iria de Mateuzinho, e torcendo muito para que o Mateuzinho faça uma partida contra o Grêmio, que ele tem, sabe, né? Você acha que se o Mateuzinho fizer uma partida, ele bota uma pulga atrás da orelha do Renato pro sábado? Eu acho que depois da partida do Isla de ontem, cara, essa pulga já tem que existir, Perrotinho, sendo muito franco. Isso iria se potencializar com a partida esplendorosa do Mateuzinho contra o Grêmio, porque até a mídia e a pressão do torcedor iria aumentar consideravelmente, porque o Isla foi muito mal na partida de ontem. Então, Mateuzinho, aí ele deve vir ali de Bruno Viana, junto com o Gustavo Henrique. Por quê? Porque o Léo Pereira, eu lembrar vocês, o Léo Pereira está fora do jogo da Libertadores, galera. Então eu vou colocar... Será que ele nem viaja? Cara, o Flamengo está cortando, né, alguns profissionais. Inclusive, hoje eu vi até aquele João Mércio, que é da Flá TV. O Arrascaeta sacaneia ele o tempo todo. Aí o Arrascaeta foi filmar ele comendo ali, se alimentando. Aí ele, porra, Arrasca, me leva para o Uruguai. Pedindo para o Arrascaeta levar ele para o Uruguai, porque ele não faz parte da galera que vai fazer a cobertura, né? Infelizmente. Mas não vai todo mundo? Se ganhar, não vai todo mundo? Lembra que a molecada toda, aquele moleque lá, zagueiro ruim para Lucas Silva, todo mundo viajou. Isso aconteceu em 2019. A gente está em 2021. Não, eu sei. Eu sei que o número de hotéis diminuiu, tal. Eu sei disso tudo. Não é nada disso. Mas o Flamengo, assim, o Flamengo conseguiu, pelo que eu li, 75 vagas. Tá? 75 vagas. Eram 50 e 60 e aumentou um pouquinho, conseguiu depois mais 15, porque a Conmebol parece que liberou 50. Aí depois eles brigaram lá, conseguiu mais 15. Só que tem o bonde, né? Tem um bonde do amigo dos amigos. No Peru eram 100, né? No Peru eram 100. Então tem uma galera para levar. O voo fretado parece que da diretoria e aí dos ABA, dos Mamador Mor, deve sair no dia do jogo. Então eles estão fazendo umas alteraçõezinhas, Bigode, com relação ali. E alguns profissionais não vão. E dentre deles parece que o João Mércio também estaria fora. E aí ele brincou com a Arrascaeta ali, para que de repente o Arrasca leve ele para o Uruguai. Enfim, vamos aguardar, ver se isso vai acontecer. Mas aí o meu time, Perrotinha, seria Mateuzinho. Aí você vem ali de Bruno Viana e Gustavo Henrique. Quem vai jogar do lado esquerdo? Eu acho que o Bruno Viana vai jogar do lado esquerdo. E aí nós teríamos o Ramon lá na esquerda. À frente ali, o João Gomes, junto com o Thiago Maia. Aí você pode ter o Diego, o Vitinho, o Gabriel Batista, o Michael. E aí, uma das coisas que eu quero colocar é o seguinte. O que eu entendo que vai acontecer no jogo de terça-feira, Perrotinha? A gente vai ter mais alguns minutos do Arrascaeta, não sei se 45 minutos ali no segundo tempo, ou se o Renato vai acabar optando para ele iniciar a partida, mas eu entendo que o Arrascaeta deve jogar mais alguns minutos, e a gente vai ter o retorno do Pedro.
Eu já havia dito isso aí há um tempo atrás, até mesmo quando o rei das informações aí, né, trouxe que o Arrascaeta não teria condições nem de poder jogar a final, que se jogasse a final, seria no sacrifício, e isso acabou não acontecendo. A gente viu o retorno do Arrasca já no jogo de ontem. Então, a gente deve ver alguns minutos do Pedro também para poder soltar a musculatura, né, tentar adquirir um pouco de ritmo de jogo para poder contribuir, se for necessário, no dia 27, lá no Uruguai. Então, eu faria exatamente dessa forma. Uma das coisas que você estava falando, Alan, que era o assunto da preparação individual e etc. E aí, acho que bate um pouco com o tema, que é a volta de Pedro, Bruno Henrique e todo mundo hoje treinando. Foi dito nessa matéria, que é de ontem, que o Flamengo desenvolveu depois de um tempo, inclusive sobre é isso aí, sobre como é que eu posso dizer? Sobre a mão firme, né, de Renato Gaúcho, que teve como é que eu posso dizer? Alguns atritos entre os departamentos, cobranças, e que o Renato Gaúcho chamou a responsabilidade, principalmente com o departamento médico, para fazer um trabalho que fosse mais individualizado, que priorizasse principalmente depois do aval da diretoria, né, com relação à questão da Libertadores, em detrimento do brasileiro, para que fosse feito um trabalho diferenciado para cada um dos jogadores. Dito isso, a gente chega ontem, principalmente no jogo do Internacional, a gente vê um segundo tempo em que o Flamengo parecia um pouco mais inteiro do que o próprio Internacional. A gente chega agora a uma semana da final da Libertadores, com alguns jogadores retornando de lesão e alguns jogadores parecendo estar melhor fisicamente do que estavam em outro momento. E aí você tem aí a notícia, como você estava querendo comentar. Acho que esse tema bate um com o outro, aí você pode aproveitar e falar sobre tudo, tá? Fica à vontade, Alan. Vamos lá, rapidamente. É, assim, algo incrível. Quando a gente fala, a gente está em mais uma final de Libertadores, galera, e isso é maravilhoso. Eu já tinha entregue os pontos já com relação à conquista do Campeonato Brasileiro, né? Eu sei que tem pessoas que ainda acreditam que isso possa vir a acontecer, eu acho muito difícil. Já tinha colocado até isso no passado. Mas, cara, é inadmissível a gente ler o que eu li, essa matéria do Globo, falando de individualizar a partir de agora o trabalho junto aos atletas do Flamengo. Nós havíamos criado ainda em 2016, 2017, o CEP-FLA, Centro de Excelência e Performance, aonde os atletas eram trabalhados de forma individual. Cada atleta tinha a sua carga específica para que pudesse aprimorar, se desenvolver e estar no seu ápice. Quando a gente lê essa matéria de que parece que os jogadores eram tratados de forma igualitária, é de assustar, né? E de se pontuar os diversos erros que a gente cometeu no departamento de futebol ao longo de 2021. Erros esses que também aconteceram em 2020. Só que a gente acabou sendo campeão brasileiro de 2020, né? E meio que tentaram jogar para debaixo do tapete. 2021 está muito próximo de acontecer o mesmo. A gente disputa dia 29, dia 27. Eu estou indo para Montevidéu com a expectativa e a esperança de que a gente possa voltar mais uma vez campeões, né? Que a gente possa levantar o tri da Libertadores. Mas isso não vai apagar todos os erros que a gente vem cometendo no departamento de futebol, e isso engloba também o departamento médico. É um absurdo, Perrotinho. O Renato disse que descanso com trabalho personalizado potencializaram a entrega dos jogadores com relação à parte física. Isso deveria ser o básico. Não dá para entender ou aceitar que isso só está sendo feito agora, no final da temporada. Está tudo errado. Foram 5 coisas que tiraram o Flamengo do título brasileiro. Primeiro, a arbitragem. Eu dou uma porcentagem, sim, mas a arbitragem erra para todo mundo. Alguns menos, outros mais. Eu acho que o Flamengo teve um ano que o Flamengo foi mais prejudicado. Foi aquele ano que o Everton Ribeiro tira a bola com a cabeça na primeira rodada e ele é expulso. 17. Aquele ano, se você pegar legal, botar no papel, foi ponto para... Esse eu acho que teve erros. Como também, a gente não pode esquecer, o Bahia foi roubado no jogo contra a gente. Né? A gente só lembra do erro a favor. Né? Então, a 18, 18, verdade. Foi 18. Foi 18. Então, beleza. Teve esse problema. O problema do gramado. É inadmissível o Flamengo jogar no gramado. Se você pegar as melhores partidas do Flamengo no campeonato, no solo do solo adversário. São Paulo no Morumbi,
esse jogo contra o Internacional, o Corinthians. Fora. Então, assim, todo jogo que o Flamengo joga contra o Corinthians na Arena Corinthians é um grande jogo. Você pegar o Corinthians não vence a gente há não sei quanto tempo. Então, assim, tem essa questão do gramado, tem a questão das lesões que tem que ser investigadas, tem a questão da convocação, mas a da convocação eu vou de novo, vou ponderar. Qual é o único time que está preparado para suportar as convocações, que já esperava as convocações e trabalhou para suprir as convocações? É o Flamengo. Quem está é a do Grêmio, quem está é a do Santos, é a do Corinthians, que não tem reposição. Se o Flamengo tem um melhor elenco, é justamente para suprir isso. As lesões talvez não, tá? Mas a questão da convocação, sim. Por mais que tenham erros de montagem do elenco, por exemplo, não tem um substituto para a Arrascaeta, tudo mais. Mas, repito, já dei quatro justificativas, mas para mim a quinta é a pior delas. É o discurso sempre do Renato Gaúcho, mostra a mentalidade do treinador. Para mim, o principal culpado, como o principal culpado de não ter ganho a Libertadores, ou ter chegado mais longe na Libertadores, ou na Copa do Brasil no ano passado, ou outros, depois, pós-Jorge Jesus, bate novamente. O Flamengo esbarra na escolha do seu treinador. Que está trazendo uma alegria e um alento bacana para esse final de ano também, que é a permanência de Arrascaeta, né? Parece que o jogador sinalizou à diretoria rubro-negra sobre a renovação para que a diretoria, inclusive os dirigentes rubro-negros, buscassem o entendimento junto ao empresário para poder renovar. Claro, isso pós-final da Libertadores. Até o momento, foco total na final da Libertadores. Rodrigão, puta notícia, né? O contrato dele terminaria em 2023. Agora me parece que numa possível renovação para até 2026. Isso, aliás, eu vou até fazer a provocação para o primeiro assunto que a gente falou na live de hoje. Que a gente está falando sobre o Alan, falou muito sobre essa questão de arejar o elenco. O Arrascaeta, por exemplo, lá em 2024, 2025, talvez seja um desses jogadores que hoje a gente está reclamando que seja da geração 85. Qual? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Fazendo um paralelo. Imagina agora que a gente vá para 2025. Tá? Arrascaeta continua no Flamengo. Você acha que a gente vai estar aqui no programa, se Deus quiser, com 5 milhões de inscritos? Você fazendo a sua live numa varanda, numa cobertura do LeBronx. E eu falando assim, eu ainda falando assim, Margelistiano. Fazendo TikTok. E eu ainda falando assim, ó, dá licença aí, Margelistiano, traz o meu cafezinho aí. Aí ela, ai, amor, tamo aqui. Ela só de calcinha. É, verdade. E aí você acha que você vai botar assim, não cabe mais o Arrascaeta no Flamengo? Pode ser. Caralho, ser sim, você acha possível, cara? Acho possível. Todo mundo envelhece, né, Perrota? Entendeu? Antigamente era 4 horas ininterruptas, irmão. Aqui, ó, só na madeireta. Hoje eu tenho que administrar. Hoje eu tenho que ter algumas posições que hoje... Opa, caramba, calma aí, que essa aqui é só 4, 5 estocadas. A perna treme, irmão. A perna treme. Aquela... Entendeu? Aquela que tu dá aquela hackeada assim, ó, e só madeirada, 2, 3, e aí o bagulho já escorrega e tu já cai do lado, entendeu? Mas vamos lá. Todo mundo envelhece, né? Todo mundo envelhece. Mas assim, o que eu acho legal nessa questão do Arrascaeta, o Perrotinha, independente de você contar com um jogador do nível dele, é um jogador raro dentro do futebol brasileiro, tá ligado? Mas é o surgimento de um ídolo. Se tem 2 jogadores que são um símbolo dessa geração, se chama Arrascaeta e Gabigol. E eu falo para vocês, eu sempre dou esse exemplo. Os caras, se o Flamengo fizer certinho e eles também tiverem a cabeça certa, eles se tornam ídolos do Flamengo. Porque é o seguinte, na Europa, os caras não vão pagar o que o Flamengo quer. Os caras ganham muito aqui. Os caras têm salário de futebol europeu. Concorda? Certo. Irmão, é o surgimento de um ídolo. E aí você fez uma provocação daqui a 5 anos, não foi isso que você falou? Isso. Daqui a 5 anos, irmão. Espero estar vivo até lá. Daqui a 5 anos, a gente vai começar a argumentar o seguinte. Gabigol, segundo maior artilheiro da história do Flamengo.
é uma outra dimensão, é uma outra realidade. A gente vai começar a questionar o seguinte: a Arrascaeta, quem são os maiores jogadores da história do Flamengo? Zico, a gente vai falar que Zico, a gente vai falar Dida, sei lá, e a gente vai falar Arrascaeta. Antigamente, sabe o que a gente fazia? A gente ia lá e numerava o time de 81. Quem são os melhores? Zico, Leandro Júnior, Nunes, Adílio. É sempre assim. Zico, Leandro Júnior, Adílio, Andrade, acabou. Moser, acabou. É isso. Aí a gente pegava, às vezes, um Zizinho, um Leônidas da Silva, lá de... Acabou. Entendeu? Não, daí não teve tanta carreira assim no Flamengo. Mas assim, o Adriano, tal. Mas assim, galera, é o surgimento de um ídolo. E isso é uma coisa rara dentro do futebol brasileiro. Vem chegando a final da Libertadores, meus queridos. Eu já tô louco da vida já. Lamentando mais uma vez não poder ir. Queria muito poder ir. Cara, eu rezo, eu vou continuar rezando para que o Flamengo continue indo para as finais de Libertadores todos os anos possíveis. Sabe qual é o problema, Perrota? O Flamengo ganha. O Flamengo vai ganhar. Não é um problema. Isso não é um problema. O Flamengo ganha. Aí na próxima que tu vai... Meu irmão, o nego vai pegar na tua pele. Acabou. Aí acabou. Foda, irmão. Aí acabou. É um puta risco mesmo. O Alan e o Pet já passaram dessa. O Alan e o Pet já estão tranquilos. Mas a questão é que, porra, enquanto não mudar a data, tô f... não tem jeito, né? Mas vamos lá. Vim chegando e uma das... Hoje foi noticiado pelo Globo.com. Eu não lembro de quem é a matéria. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É do Fred Uber. Não é do Fred Uber, não. Não é do Fred Uber, não. É de quem? Quem é que sobe? É do Fred Uber mesmo. É do Fred Uber do Globo.com. A seguinte matéria, com o seguinte nome: Flamengo faz operação de guerra e tem estrutura montada no Uruguai para a final da Libertadores. Rodrigão, sei que você está por dentro dessa matéria, mas eu vou falar um pouquinho sobre... O Flamengo fez algumas visitas técnicas nos últimos meses, principalmente no mês de outubro, para poder organizar a chegada do Flamengo e a preparação do Flamengo ao longo do tempo lá em Montevidéu para essa final da Libertadores. E isso passa por uma de aspectos, desde academia, cozinha, número de quartos, aparelhos de musculação, fisioterapia e preparação física, uma pancalhada de coisa. Rodrigo, eu sei que você está a par disso e eu queria saber de você, da tua análise desse grau de preparação do Flamengo, se isso te surpreende, se você acha normal e se você acha que falta algo ou se você acha que o Flamengo tá mandando bem pra... Cara, eu peguei essa matéria para ler. Irmão, eu fiquei abismado. Porque nego acha que é só, não, vamos lá, bota o jogador do avião, chega lá, já tem um hotel, tá tudo certo, vai comer o que tem lá. Meu irmão, assim, o trabalho... Eu gostaria de saber quem era o responsável realmente por esse trabalho. Porque, é o departamento de futebol, é o Marcos Braz. Parece que o Marcos Braz... o Skinner, né? Foi o Skinner. Tem que chegar e dar nome aos bois. Não, o Skinner foi o Skinner. Eu não sei... Assim, o Skinner foi lá ver. Eu não sei quem é que realmente montou, de fato. Né? O Skinner foi lá ver. Eu não sei se foi o Skinner. Pode ser também. Deve ser o Skinner e mais uma gente. Gente. Deve ser o Rômulo Paranhos. Deve ser o... Rômulo Paranhos, de noite e um de manhã. Agora ele tá fazendo em castelhano. Ai, que merda. Mas aí, se eu sou um jogador, falou, opa, não vou não, tô lesionado. É o melhor da América, da Sudamérica. Um dos melhores. Ele ainda falou assim, pô, não tem como tu trazer aqui ele ganhou uma caneca, né, ele é do membro do Vila Mimosa. Ele falou assim, pô, tem como vir aqui em Praça Seca? Eu falei, nem acho que nem o carteiro vai aí, irmão. Nem que se eu der a caneca pra um cara do pop, o cara entra aí, irmão. Mas só assim, gente, falar, eu fiquei abismado, galera, com os detalhes, tá? É absurdo. Desde o hotel não é um hotel ideal, o Flamengo foi lá e montou uma estrutura dentro do hotel, irmão. Você tá entendendo isso? É uma estrutura dentro do hotel. O hotel não tá 100%, então vamos montar uma estrutura aqui. Os caras botaram um carpete. Você vai ler as paradas, Perrotinha? Ou não? Não precisa? Você quer que eu leia? Eu leio. Não, lê algumas partes, assim, mas assim,
Cara, é absurdo. O Flamengo vai treinar no campo do Penharol, tá? O Flamengo cuidou, inclusive, do corte da grama. O Flamengo está alugando equipamentos, porque possivelmente o Penharol tem um centro de treinamento, né? E o Flamengo só vai ficar no estádio do Penharol. Acho que tem um jogo do Penharol na terça-feira, alguma coisa assim. E a partir desse momento, o estádio do Penharol fica só para o Flamengo. O Flamengo vai lá montar uma academia. Deixa eu pegar alguns trechos aqui, só para os trechos mais importantes aqui. Lembrar também, o hotel foi utilizado pelo Bragantino, são os mesmos hotéis, né? O hotel que foi utilizado pelo Atlético Paranaense é o mesmo que vai ser para o Palmeiras, e o do Flamengo, mesmo do Bragantino. Aí já dá para ter um feedback, né? Meio que o Bragantino serviu como teste, vamos dizer assim. E aí tem algumas paradas assim que são muito absurdas, mas absurdas de bom mesmo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aí tem a questão seguinte, galera. Em Lima foi 100. A galera já falou sobre isso, eram 100 quartos. E o Flamengo conseguiu, depois de muita insistência, passar a ser 75. Então tem uma defasagem aí. O hotel em Montevidéu tem uma academia pequena, que foi transformada e ampliada com grama sintética para virar um departamento médico com ampla área de fisioterapia e sala de massagem. Ou seja, os caras foram lá e adaptaram a academia do hotel. Lembrar que isso eles vão passar ali 4, 5 dias, né, dentro do hotel. Normalmente, lembrar o seguinte, cada jogador vai ter o seu quarto próprio. Tá? Isso é legal para o cara até dar arejada, não ter interrupção nem nada. Lembrar o seguinte também, material. Normalmente um quarto fica disponível para rouparia, mas para ganhar espaço, uma sala foi adaptada no subsolo do hotel para receber cerca de 1 tonelada de material, o que representa quase o triplo do que existe normalmente no CT, até por se tratar de uma viagem com escala, com 2 escalas em Porto Alegre. Lembrar que o material já está sendo trago, está vindo já desde de Porto Alegre para os 2 jogos contra o Internacional, que já aconteceu, e contra o Grêmio. Mas assim, galera, talvez o Flamengo não teria toda essa ideia desses detalhes. Parece que foi uma cartilha, parece que o Jorge Jesus foi lá, ora pous, botou num papel e falou assim, isso aqui que eu quero. E os caras têm guardado, emoldurado essa porra. Guardaram, tirando uma xerox. Tá ligado? É tipo um pergaminho, tá ligado? É tipo um pergaminho. Os caras têm lá e os caras dão uma benção toda vez que se bobear no final do papel tem assim, cagar às 16 horas. Eles querem todo mundo caga às 16, hein? Essa parada assim, os mandamentos, mano. Jorge Jesus com o negócio das pedras, tá ligado? E é isso, mano. Então, assim, o negócio talvez das pedras, isso é um animal. Não é na pedra, não? Cara. Mas o negócio nas pedras. Rio das Pedras. Mas aí... Isso. Mas aí, galera... Então, assim, talvez o Flamengo não tivesse esse cuidado com os detalhes se Jorge Jesus não tivesse passado pelo Flamengo. Então, parece que é muito isso. Parece que ia ser supetão, tá ligado? Vamos lá e vamos ver o que o hotel tem para apresentar. Aí chega lá, os jogadores precisam de 5 refeições. Aí o cara do hotel, cozinheiro, cheio de ketchup saindo, cheio de ketchup. O cozinheiro cheio de óleo, tá ligado? Cheio de óleo, ele Aí, os jogadores aqui do Flamengo que vão jogar Libertadores. O que é Libertadores? Libertadores aqui, querem 5 refeições. 5 refeições vamos fazer um sanduíche aí pra eles. De mortandela. Vou fazer um negócio de mortandela aí. Com a Coca-Cola aí de 2 litros e a gente vê. É isso. Parece que ia ser isso, entendeu? Então, parabéns ao Flamengo, cara, que tá fazendo toda essa parada aí.